Vamos lá, pessoal. Ah, Primeiro, quem não me conhece, eu sou o Marcos. Hoje eu sou arquiteto de soluções de segurança na Asium. Jogo CTF esporadicamente, né? Então, junto em conjunto com o pessoal da RSI. Essa tal que ela tem como objetivo a gente falar um pouquinho sobre malwares e explicar um pouco de como é que quais mecanismos são utilizados normalmente para que o malware não seja detectado. Eu escolhi como arquitetura, né, de apresentação um pouco mais didática, que não vai ser tão didática assim, enfim, pela parte do código, mas como alvo específico de apresentação a plataforma Linux. Então a gente vai começar lidando exclusivamente com malwares e especificamente de binários do tipo ELF, então os executáveis para Linux. As estratégias que a gente vai apresentar, o formato, enfim, a gente consegue replicar em outras plataformas. Eu escolhi o Linux só de forma, enfim, um pouco mais didática e também para desmistificar um pouco, né, da ideia de que malware só existem no Windows, só existe numa plataforma XYZ. Tipo, eu uso Linux ou eu uso o macOS, eu não sou suscetível à infecção, tá? Então, para brincar um pouco sobre isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, algum momento, ou se esteja falando muito rápido, muito devagar, qualquer momento sinalizem que a gente vai lidar com isso para melhor adequar, tá? Então, só um instantinho, por favor. Vamos lá. Ah, Um pouquinho sobre o que eu faço e também hoje eu trabalho na Asium. A Asium é uma empresa, né, focada em computação em borda. Então, caso alguém tenha interesse de utilizar a plataforma, tenha interesse em entender como é que funciona a computação em borda, como é que você consegue aplicar o esquema de tanto otimização de segurança, como também entrega de conteúdo em borda, esse é o link do nosso console. Sinta-se livre em fazer um cadastro, testar a plataforma, validar. Contas, né, que são criadas normalmente, elas começam com $300 de crédito. E se alguém mais tiver algum interesse, dúvida, enfim, queira mover algum contexto para uma aplicação, esse contexto de teste, tiver alguma dúvida, a gente também tem o Discord da plataforma. Sinta-se livre também para entrar, interagir, enfim, atender vocês em braços abertos. Tá? Então, seguindo agora para nossa agenda rápida, eu vou falar um pouco do problema e que problema a gente vai tentar resolver. Daí a gente vai lidar um pouquinho com dois contextos iniciais, que é, beleza, vamos seguir a partir do problema que a gente tem um malware. Um componente malicioso, a gente precisa desenvolver um malware, seja lá por qual motivo. Como é que eu faço para esse malware, inicialmente, ele ser replicável? Eu quero que esse malware ele sobreviva por o maior tempo possível no hospedeiro, e então eu quero que ele, se possível, ele infecte, né, o maior número de componentes possíveis, para caso ele seja deletado, outros componentes lá que estejam contidos, ele se mantenha na máquina. Então, primeiro, como é que a gente replica ele? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ofuscação, tipo, beleza, a partir desse malware, o que eu posso fazer minimamente, né, para garantir que ele não seja visível de forma fácil, certo? E a partir disso a gente vai falar um pouquinho de algumas estratégias de ofuscação, especificamente de compressão inicialmente, e aí a gente vai avançar para duas outras categorias de malware que são um pouco mais complexas, que são que eu vou sair um pouco da teoria e para a parte prática e apresentar um pouco para vocês, tá? O primeiro deles são os malwares que a gente chama de malwares polimórficos. Os malwares polimórficos eles têm uma seguinte característica entre si. Eles são capazes de executar, de modificar-se em tempo de execução. Tá. Por que isso é útil, normalmente? Aí a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. E além disso, a gente tem os malwares metamórficos. Ele também tem uma característica de modificação, de mutação, né? Só que essa mutação, em vez de ser em tempo de execução, né, ele modificar-se, ele tem que, a cada versão que ele for gerado, ou seja, a cada infecção, ou nova infecção, ou a cada rotina que você tenha de infecção ou de mutação dele, eles geram uma nova versão de si, tá? E a partir dessa nova versão de si, a gente vai lidar como eles
se comportam e por que que isso pode ser importante. Tá bom? Então, beleza. Bom, seguindo rapidamente aqui, eu peguei essa imagem da apresentação do Davi, da última apresentação do RSI. Então, ele fala um pouquinho sobre quais são os tipos de malwares, normalmente associados às categorias deles. E, enfim, todo malware em questão, ele precisa, inicialmente, para ele conseguir fazer algo, ele precisa infectar um componente, né? Essa infecção dá-se por duas formas, né? Uma primeira execução dele por si só, então ele é um executável, vai executar no sistema alvo e essa execução vai gerar alguma ação maliciosa, certo? Ele também, geralmente, ele pode também se utilizar, assim, né? Tipo, o payload dele, o componente inicial dele, né? A gente pode chamar de drop. Ele não, por si só, não faz nada muito malicioso e ele ou baixa um outro componente malicioso ou ele injeta um bloco de código malicioso em outros executáveis. E a partir disso, ele torna esses outros executáveis maliciosos. Então, a gente não vai falar sobre drop propriamente dito, a gente vai falar um pouco mais sobre injetores. Então, componentes injetores são uma característica convencionalmente, né, de worms, mas, enfim, outras categorias também podem usar dessa estratégia e afins. Como eu citei inicialmente, né, a gente vai usar como a plataforma-alvo, né, o Linux e os executáveis, né, do Linux são chamados de ELF, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ELF. E como é que a gente vai fazer essas injeções? Basicamente, a gente vai lidar com a seguinte situação. Ah, quando você tem um ELF, né, um executável no Linux, ele tem uma estrutura de dados que define o que é um objeto ELF. Dentro dessa estrutura de dados, você tem a parte de código, a parte de as estruturas, né, que vão ter os ponteiros para as bibliotecas dinamicamente linkadas, você vai ter a parte do código executável, a parte de texto, que vai ter as strings e o que mais seja estático naquele contexto, e ele tem um campo específico chamado payload. O payload foi criado inicialmente para que você conseguisse gerar execuções de forma dinâmica, né, em um executável qualquer. Seja para debug, seja para instrumentação, seja para você ter algum componente ou execução de forma modular. Então você precisa ter uma estratégia específica de modo, como modular, que seja capaz de, por exemplo, tomar uma decisão se ele vai executar um bloco de código que ele já tem contido ou executar um bloco de código que ele tem na parte load dele e carregar esse cara por demanda, né, quando for necessário. Essa característica tem do aspecto de segurança, ela tem dois problemas, né? O primeiro problema é um executável a nível com permissões, né, de execução, sem execução privilegiada, né? Seja um executável qualquer a nível de usuário. Ele tem capacidade de injetar código, né, ou carregar códigos em outros executáveis, certo? Sem ser eles, desde que eles também não tenham dadas as permissões dele de forma privilegiada. Então, se você tem um usuário, né, com um perfil de permissões de usuário convencional, e ele usar um injetor, né, de payload, ele vai poder carregar outros binários, né, ou carregar esse bloco de código em outros binários que ele também tem permissão de leitura escrita e execução. Então, isso torna isso bem eficiente, né, para você fazer uma expansão desses executáveis especificamente em um usuário qualquer. E caso esse cara tenha a sorte, né, de infectar um usuário ou ser executado, né, com o perfil de privilegiado sudo, né, ele seria capaz de executar e infectar todos os binários, né, que estejam disponíveis naquela aplicação, naquele host especificamente. Então, a gente vai usar essa estratégia inicialmente para infecção. E basicamente, como eu falei, né? Tipo, quando a gente fala um pouquinho sobre o ELF, né? Ele tem essa estrutura default, né? Tipo, os headers dele, do arquivo propriamente dito, os headers do programa propriamente dito, o texto, né? Que vai ser a parte de código propriamente, e o conteúdo de data na parte de segmentos. Quando a gente faz a execução do payload, né, carregar, você vai poder, né,
carregar esse cara na payload que ele poderá ser executado, né, numa parte que a gente chama de uma segmentação de código parasitária, né, que vai ser infectada por esse cara. Obviamente, essa seção de código, ela tem um limite, né, de memória disponível para ela. Ela pode estar cheia, né, ela pode não ser capaz de ser escrita ali. O que acontece caso ele não possa ser capaz de escrever ali? Bom, nós temos outras estratégias de execução além dessa, tá? A gente vai focar um pouquinho nessa de forma um pouco mais didática. Enfim, não tão didática porque o código é em assembly, então pode ser um pouco mais difícil a leitura. E a partir disso, a gente vai pensar depois, sim, ok, o que a gente pode fazer além disso, tá? Então, beleza. Vamos brincar um pouquinho. Eu vou apresentar um primeiro bloco de código demo, então vamos ver aqui como é que está a visualização dele. Vamos lá. Beleza. Todo mundo consegue ver bem a tela do VS Code? Tá muito pequeno, a letra tá visível. Alguém, se puder, por favor, me dar um feedback, eu agradeço, tá? Então, vamos. A gente vai fazer aqui inicialmente. Eu separei duas versões desse código, especificamente, eu vou explicar um pouco como é que a gente faz a parte de injeção, como é que a gente faz a parte propriamente dita de ofuscação, e aí a gente vai seguir para uma versão um pouquinho mais elaborada desse mesmo bloco de código, falando sobre a parte de polimorfismo e metamorfismo na versão V4, tá bom? Então, especificamente aqui, vamos voltar aqui. Tá. O que eu quero fazer inicialmente? Ah, eu vou deletar todos os binários que eu tenho na minha pasta de teste. Então, vamos lá, remove ls, remove ls2. Vamos brincar rapidamente sim. Eu vou fazer inicialmente uma copy do meu binário ls. Vou mover esse cara para essa pasta específica e vou gerar duas versões dele. Uma ls e uma ls2. Tá aqui ele, ls2. Agora temos as duas versões. Caso eu queira executar ele, eu venho aqui na pasta que já ficou contido, do ls, ele executa o comando ls normal, isso dá um ls2, também aqui normal, certo? Vou usar o comando file só para demonstrar, né, que esses caras, né, explicitamente são ELF, então o primeiro, ele é um ELF 64 bits, as características de compilação, ele está dinamicamente linkado, ele está sendo interpretado pelo load links, a versão do build ID dele, e essa versão é stripped, né? Então a gente não tem as informações de debug. O mesmo para o LS2, a gente vai ter as mesmas características, porque eles foram copiados do mesmo binário. Até aqui tudo bem, né? E aí eu vou dar uma instrução, só para a gente fazer um cálculo aqui desse cara. Como esses caras são o mesmo, o cálculo de hash desses caras tem que ser o mesmo. Até aqui tudo bem, nada demais, nada de excepcional. Então vamos lá. Eu vou buildar esse meu componente. Opa, ele já está buildado, então vamos ver aqui esse meu executável chamado working. Tá. Esse malware que eu estou utilizando como base de apresentação, é um malware desenvolvido pelo L. Martins. O L. Martins ele é um desenvolvedor de malwares acadêmicos.
No final da apresentação, eu posso colocar no link do RSI para quem quiser pegar eles, estudar a parte de código mais a fundo e quiser brincar um pouco com eles, fica à disposição. Então, vamos lá. Executei o Mauro aqui e agora vamos fazer a primeira coisa. Primeiro, eu vou mais uma vez fazer o cálculo desse cara. Beleza. A gente percebeu aqui a primeira coisa que o hash dele mudou. O que significa que o hash mudou? Significa que teve alguma alteração no binário especificamente que faz com que o cálculo de hash dele gere uma nova versão. Então a gente já sei que esse cara não condiz mais com a versão anterior. Agora eu vou fazer o mesmo com o ls normal. Esse cara mudou. E poxa, cara, que diferente. Esse cara mudou o hash com um hash completamente diferente do outro ls2, sendo que eles foram copiados pelo mesmo cara. Por que que isso acontece? Por que que isso aconteceu? Então, inicialmente a gente já sabe que a gente tem uma versão de ls2 e ls1, né, divergente entre si. Elas têm alguma coisa diferente entre elas. Tá? E só para demonstrar de forma simples, né, eu vou dar um strings. Strings é um comando para apresentar, né, todas as strings, né, todas as partes de texto, né, que estejam descritas em um determinado binário. Então, vou dar um strings ls2 e eu quero dar um wrap especificamente em RSI. Beleza. Apareceu aqui um string desse componente chamado de versão 1, RSI v um demo e um valor arbitrário. Vou fazer a mesma coisa agora para o ls normal. Ele também tem. E ele tem agora um texto diferente, né? De, poxa, o que esses textos representam? Esses textos, nesse contexto aqui, a gente vai apresentar de forma bem simples aqui no código. Eles representam uma assinatura. Essa assinatura, opa, vamos lá. Essa assinatura basicamente é uma string qualquer, dada no código, no qual a gente coleciona para a apresentação e debug dessa apresentação. Então, basicamente, a gente pode gerar um string qualquer. E esse string qualquer pode ser injetado em qualquer binário que seja infectado. Então, eu vou, por exemplo, trocar agora a versão agora para a versão 2 para a versão, ou versão 1 para a versão 1.1. Mudança simples, uma assinatura qualquer, um string qualquer para ser injetado. Então vamos lá. Vou dar buildar esse cara novamente. Vou fazer a execução desse cara novamente. Beleza. Vamos seguir de novo a mesma estratégia. Deixa eu subir esse carinha aqui para vocês terem um pouco mais de visualização. Primeiro, eu vou dar o ls-sum, né? Na versão do ls normal, na MD5-sum. E agora eu vou dar um MD5-sum na versão 2. E aí, ó, a gente viu que esses caras mudaram novamente com hashes diferentes, né? Da versão que a gente tinha especificamente. Então, aqui. Então, novamente, eles sofreram uma modificação. Beleza. Agora eu vou mais uma vez dar o wrap só para visualização. Então, a injeção foi feita novamente nesse cara. E ele gerou novamente um fingerprint, né, que a gente está utilizando, e gerou novamente a versão também pingada como V1. Perceba, essa segunda injeção, ela não sobrescreveu o que eu tinha no conteúdo da PTLoad previamente, tá? O objetivo daqui é exclusivamente fazer a injeção e não sobrescrição. Por que que normalmente quando a gente faz o malware, normalmente a gente evita sobrescrever o que está na PTLoad? Porque o aplicativo, né, a aplicação em si, ela pode ter algo naquele conteúdo que ela precise pra, naquela sessão para que ela funcione, tá? Então, o objetivo aqui é não alterar o funcionamento, nessa versão específica, daquele binário. Eu quero apenas infectar, certo? Então, eu mantenho o que já tem lá. Eu poderia limpar? Sim, poderia. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso
em um outro momento. E aqui eu vou fazer a mesma coisa agora para o LS2. A gente também tem uma versão. Vocês percebem que quando a gente olha para a parte do fingerprint, né, a gente vê o início, né, semelha igual, e aí a gente vê os 3 últimos bytes, né, mesma coisa aqui, três últimos bytes, os 4 últimos alterados, né. Por que disso? Porque a gente fez uma estratégia aqui, especificamente de fingerprint, que ele analisa regiões específicas do código, do binário, para fazer um fingerprint dele. Por que fingerprints dessa forma são úteis? Porque caso você tenha um binário que você está alterando, eu quero saber se ele foi alterado, por exemplo, eu alterei o heads dele, ou eu alterei, por exemplo, o, as bibliotecas, né, dinamicamente linkadas. Eu alterei a seção de texto dele, beleza. Então, para cada uma dessas seções, a gente tem 2 bytes ali para fazer um fingerprint específico, em 3 bytes para um fingerprint específico, e a gente analisa a alteração nesse contexto para saber onde, na versão de debug, né, análise de estudo, né, onde foi feita a alteração. Por que que isso é mais útil, né? Por exemplo, eu não usaria só para um hash de MD5, um SHA-256 ou afins. Porque o hash em si ele vai me dizer que é apenas a informação que aquele conteúdo foi alterado, não onde foi alterado. Então, esses tipos de fingerprints, né, eles são capazes, que quando você gera eles, que eles são capazes de te dar algum contexto sobre a aplicação, né, eles são úteis tanto para a fase de análise e desenvolvimento, para você saber o que está fazendo, como também na parte forense, né? Quando você está fazendo a forense de um componente de um artefato, se você tem N versões dele, ou N versões daquele malware, e você calcula esses fingerprints que são que te dão esses contextos, você consegue entender o que foi alterado, em que região do código, que modificação foi ali a alteração, e sua análise, né, se torna um pouco mais direcionada e precisa. Então, vamos voltar um pouquinho aqui para cá. Beleza. A gente percebeu que esse cara faz a injeção, a gente percebeu que esse cara altera binários, esse cara está alterando binários especificamente na parte de testes, porque eu não quero que infecte todos os meus componentes, então eu gerei um tag específico para saber para onde, né, esse cara vai afetar. E vamos ver um pouquinho de código. Vamos. Ah, bom, a gente normalmente tem nesse cara duas estratégias interessantes, tá? A primeira estratégia aqui, ele tem uma separação, né, de execução quando eu tenho uma definição se ele está em produção, se ele está em debug, ou se eu não tenho nenhum desses dois flags definidos. O que ele em produção faz? Que ele não faz na versão normal. Tá? Em produção aqui, ele leva como argumento, né, qual é o ambiente que ele vai lidar. Então, ele tem um env específico aqui. E assim a gente vai lidar um pouquinho para ver um pouco mais à frente o que ele vai fazer. Tá? E em debugging, a gente consegue também fazer um jump, né, especificamente para a fase do debug. E aí a gente consegue evitar a parte S3 e algumas estratégias especificamente aqui de análise de debug. Então, vamos lá. O código em si, deixa eu separar só a parte de funções aqui para a gente poder separar. Beleza, vamos lá. Esse código em si, ele tem dois componentes, funções específicas. Um componente, basicamente, é a gente chama de Hello World, que é o injetor propriamente dito. Ele tem um segundo componente chamado Snake Boy. Tipo, a pronúncia tá, enfim, a escrita tá errada, a pronúncia errada e é uma piadinha com outro malware existente. O que esse cara faz, basicamente? Ele faz uma operação de compara o que eu tenho de injeção do meu injetor com o que eu tenho no indicador AX, certo? Se esses caras não são iguais, né, a gente faz
verifica, né, um decrypt nessa região do ponto code, né? O que é um short decrypt? Beleza. Como eu falei, a gente quer normalmente ocultar esse código. Para ocultar esse código, existem algumas estratégias, tá? Uma estratégia possível é, se eu pego a execução do meu código em si, certo? Que eu vou injetar, certo? E eu faço uma operação de ou exclusivo dele, né? Tipo, uma operação de shell exclusiva, basicamente, né? Com uma chave específica, a única forma de eu fazer o retorno para aquele conteúdo normalmente é eu fazer também um ou exclusivo, normalmente com aquela chave, do conteúdo com aquela chave, e aí eu vou ter a operação de retorno novamente para o conteúdo que eu quero. Quando a gente faz essas operações de criptografia, enfim, pode ser SHA, operações baseadas em SHA, pode ser operações baseadas no TIL ou em qualquer outro algoritmo criptográfico que sejam convencionalmente fáceis de fazer na sua linha, né, em assembly, e dependendo da plataforma que você usar, ou da arquitetura que você usar, você pode usar as próprias syscalls e os conteúdos criptográficos, né, que já são otimizados e disponíveis pelaquela arquitetura, né, porque, enfim, você não precisa reimplementar uma função criptográfica. Você tem a seguinte garantia. É, eu vou verificar o que esse cara está fazendo, vou criptografar aquela injeção específica e caso alguém precise analisar aquele código, ou tente analisar aquele código, sem a chave, né, que é um componente que vai estar também no injetor, ele não vai ser capaz de entender o que aquele código faz. Porque o código criptografado, o código que depois, né, ser executado pelo SHA, vai gerar bytecodes que não condizem, né, com um código funcional executável normal, tá? Então, essa é uma estratégia básica de polimorfismo, que é esse código específico de um código polimórfico, e isso é uma estratégia que a gente tem para que a gente seja capaz de evitar que aquele código seja analisado. Qual é o problema do polimorfismo? Qual é o problema em geral dessa estratégia aqui, do ponto de vista de análise, né? Tipo assim, como detectar isso? Como costumeiramente, né? Eu vou precisar manter essa chave no meu injetor ou no código que ele vai ser injetado, porque tem alguma lógica de operação com essa chave para que eu possa fazer a recuperação desse código. Isso, né, gera a situação de que em análise, né, tipo forense, daquele meu código executado, essa operação shell ela pode ser descoberta, essa operação criptográfica, né, pode ser descoberta e o cara pode fazer uma análise dinâmica daquela execução daquele código e fazer um hook, né, especificamente onde é que aquela execução está especificamente de criptografia desse código está sendo executado e recuperar aquele código. Então, é uma operação que em análise dinâmica é relativamente fácil, não bypass. Dois, se eu precisar gerar várias chaves para que cada versão ou cada N targets tenha uma chave propriamente dita desse cara, e de alguma forma precisa recuperar essas chaves depois, eu preciso que esse drop ou esse malware ele tenha uma comunicação com algum serviço, né, de comando e controle que ele possa gerir essas chaves para ele e de alguma forma conseguir identificar que chave está por target, né? Seja para você utilizar isso como ransomware, seja para você fazer alguma outra operação de forma mais sigilosa. O problema é, se eu preciso comunicar com alguma coisa externa, eu preciso, obviamente, criar um canal de comunicação. E canais de comunicação são normalmente problemáticos, né? São fáceis de detectar. Então, isso também é um fator que, se toda vida que eu precisar alterar esse meu código, né, tipo, fazer essa versão de modificação, eu preciso desse canal de comunicação, eu torno mais fácil a vida do cara que vai fazer a análise desse código, tá? Então, isso pode ser ruim do ponto de vista do desenvolvedor, tá? Beleza? Agora, ah, tá. Esse versão especificamente, ele também tem dois componentes interessantes, tá? Caso a gente não esteja com a flag debug, né, habilitada, ele também faz alguns chamadas especificamente para algumas syscalls, né? A primeira syscall aqui é a syscall de fork, e ele faz uma chamada para essa syscall. E o que que um fork faz? Um fork ele vai fazer, literalmente, né, a cópia
executável mais de uma vez. Por que normalmente você faz um fork nesse binário? Um, uma estratégia de fork, uma estratégia convencional de você brincar, né, de evitar que alguém faça análise do malware eu posso fazer literalmente um fork bomb. Tipo, eu faço algum componente, né, que tente identificar se o meu malware está ou não sendo analisado. Caso seja analisado em tempo de execução, eu faço N chamadas por fork. Então, eu gero N versões daquele cara, né? Que vão se multiplicar. E cada um que se multiplicar vai também fazer a chamada para você duplicar novamente. E a gente vai um fork bomb e a gente vai tomar recurso daquela máquina que está tentando analisar esse malware, tá? Então, é uma estratégia simples. É, O problema dessa estratégia, nesse caso especificamente, utiliza uma abordagem baseada no Syscall, então a análise forense pode hookear, né, essa Syscall, né, seja via MPF, seja via um ambiente controlado, que ele tenha ali em relação ao Linux, e fazer simplesmente um controle de não permitir que meu binário, né, malicioso, faça uma chamada para aquele fork, para Syscall de fork, né, então também é uma possibilidade, tá? E aí a gente tem, tipo, algumas estratégias aqui para verificar, né, se o cara está fazendo análise de debug, se o cara está fazendo é, acessar, né, o processo do status daquele binário próprio dito e o trace desse cara quando a gente for fazer o uso do debug para ter uma análise mais simples. Tá. Voltando à parte de criptografia, a gente tem aqui uma função simples interna que chama encrypt, que basicamente, como eu falei, né, ele tem um processo de key, faz um loop basicamente é, dos bytes de execução de criptografia dele com a si mesmo, né? Então a chave com o código que ele vai executar e a saída. E aí, basicamente, uma função de exit, uma função de memory copy. Agora, algumas outras funções de operações internas dele. E aqui a gente tem um vírus. Assim. Esse cara, deixa eu voltar aqui para ele aqui. Ah, o map não, por favor. Esse aqui, rapidinho. Tomei uma decisão ruim de fazer. Ups, tá aqui. Essa função, basicamente, é o que a gente precisa, de fato, executar de malware, certo? O que esse cara faz? Vamos lá. Ele inicialmente faz uma cópia dele, né? Do conteúdo propriamente dito, do payload malicioso dele em si. Para uma região de mmap executável, então a gente vai copiar isso para uma região de memória que possa ser executada. Eu verifico, né, as permissões especificamente, né, que eu quero passar, então protect head, protect writing, protect exec. Também verifico, né, se aquela região de mapa, né, é anônima ou privada. Então a gente faz a parte de manipulação, gerenciamento de memória e faço a chamada, né, processar o mmap para gerar esse cara propriamente dito. Faço uma cópia do conteúdo dele propriamente dito, né, com tamanho afins que eu vou fazer por uma cópia de memória. E aí, depois dessa cópia, a gente vai fazer algumas operações. Que operações a gente vai fazer? Uma operação simples de um pack. Então, caso o conteúdo eu possa fazer, eu vou desempacotar esse cara e eu faço a chamada de um pack caso seja necessário. E, basicamente, isso é o nosso malware. O que o malware faz? Ele copia a memória, empacota ela, envia ela para uma outra região que eu precise, eu tenho que controlar, certo? E depois eu faço a parte, uma fiscal de execução para aquela região propriamente dita, e a partir disso aquele binário começa a ser executável. Então, basicamente, todas as operações que a gente precisa fazer no nosso editor são associadas a isso. Eu vou, não, até agora alguém tem alguma dúvida, está muito rápido, está muito abstrato, eu posso ir para avançar um pouquinho mais, uma parte um pouco mais complexa. Pode prosseguir. Então, tá bom. Eu vou limpar esses dois caras aqui. Então, eu só antes de limpar, né? Eu vou mais uma vez, né, calcular o hash deles. Então, hash do primeiro, hash do segundo.
Ah, vai, aliás, F2. Limpei os dois conteúdos. Até aqui tudo bem. Tá. Esse cara, como eu falei, a gente falou um pouquinho sobre como funciona a gestão do malware, como a gente faz a parte criptográfica, por que a gente criptografa esse cara, como a gente infecta o componente propriamente dito. Toda a parte de infecção, toda a parte de processo fins, o que a gente utilizou foi exclusivamente esses caos disponíveis no Linux. Então, ou seja, estruturas de execução, né, que o sistema operacional já nos possibilita, e chamadas específicas para, no caso aqui do Assembly, que já estão disponíveis na minha arquitetura. Né? Então, fiz uma operação de shell simples, fiz a operação de pack, um pack simples, fiz a injeção usando a manipulação de memória, com uma seção específica. Dando em vista o contexto que a gente falou sobre as dificuldades, como é que a gente infecta ou não um componente, eu vou fazer só um comparativo desse vírus. Então, vamos fazer aqui rapidinho. Aqui, dessa versão com a parte também metamórfica do outro. Tá. Se a gente pegar esse cara especificamente aqui, esquecendo a parte de injeção, propriamente dito, toda a parte de injeção em si é a mesma, certo? Ele tem um componente de metamorfismo. Ele está chamando esse metamorfismo de operações aqui com a flag metamorph, né? Então são componentes que, só para deixar claro, no assembly, né, tudo que tiver depois do ponto e vírgula é comentário, tá? Então caso você não esteja acostumado com essa sintaxe, é só para entender que esse cara é um comentário. Eu quero só pegar a parte de então a gente vai ver que a gente tem essa flag em vários componentes especificamente. Então, 50 componentes. Poxa, cara, por que o cara colocaria essa operação, tipo assim, né? Essa tag em tantos functions diferentes, especificamente, certo? Todas as funções, assim, normalmente elas estão separadas em parâmetros, né? Com um underscore. Então, eu vou pegar aqui só encrypt, é a mesma função de criptografia que a gente já viu. E aqui metamorph copy. Aqui com a metamorph. E aqui a gente tem uma coisinha um pouquinho diferente, que é o metamorfismo. O metamorfismo, diferente do polimorfismo, ele tem a característica de fazer uma operação direta no código. Poxa, como é que eu altero meu código e garanto que esse código faça a mesma coisa? Quando você está fazendo um negócio, desenvolvendo sua linguagem de programação em alto nível, é, costumeiramente você pode fazer uma função, por exemplo, uma função de operação soma, e a função de operação soma ela tem, por exemplo, dois parâmetros, né? Parâmetro A e parâmetro B. Concorda comigo pela característica na operação de soma, né? Se eu alterar esses parâmetros, a ordem desses parâmetros, né? Eles, o resultado final dessa função é o mesmo? Então, a ideia aqui é bem semelhante. A ideia de metamorfismo é eu preciso gerar uma lista de operações no qual eu possa fazer uma substituição delas por uma outra versão dela, uma outra operação qualquer, que ela faça o resultado final dela seja o mesmo, certo? E aí, normalmente você tem duas estratégias para fazer isso. A primeira estratégia é o que a gente chama de crescer o binário. O que é crescer? Você pensa em uma operação simples. Como é que você faz essa operação com mais bytecodes? Então, você vê uma versão daquele cara agora que antes tinha um bytecode, só uma operação simples lá. E vai gerar uma versão dele que precisa de 3, 4, 5 em bytecodes que vão retornar aquele mesmo resultado quando eles operarem em sequência, certo? E também tem a operação de redução, que é quando você faz uma simplificação daquela equação de bytecodes para uma versão menor do que o resultado final é o mesmo,
Mas como eu fiz uma alteração de código associada a isso, eu tenho que resultados diferentes das minhas assinaturas. E o interessante aqui é que eu não tenho só um hash diferente, eu não tenho só uma região diferente, eu tenho literalmente um código diferente. E esse código diferente pode ser muito útil, porque eu vou gerar sempre uma assinatura diferente. Se eu vou gerar sempre uma assinatura diferente, antivírus, né, ou análises associadas à assinatura não vão funcionar nesse componente. Até aqui, beleza? Tranquilo, né? Então, vamos lá. O que ele faz aqui? Primeiro, ele precisa gerar operações especificamente de comparação de bytes a bits para minha chave específica de criptografia aqui que ele faz. Então, basicamente eu quero trocar aqui o que é uma função push. Então, um push agora eu vou fazer uma substituição do que é um push por um link SX, link byte, e essa operação aqui. Então, eu gerei uma subfunction nesse cara aqui, nesse contexto, que gera um contexto para mim que gera basicamente o que o chamado da função push faz. Cara, agora eu quero fazer o show. A operação show pode ser descrita por também um ADT bytes desse cara e jump continue. Compare, mesma coisa. Show move byte, ADD left, pá. E agora, cara, eu gerei uma lista de componentes, né, de bytecodes que eu posso fazer uma substituição a partir desse cara, tá? E eu começo a operar em ler meu código, procurar functions que tem região daquele código, né? Tem esses bytecodes propriamente ditos que eu defini e fazer a substituição dele. Tá? Então essa é uma operação simples de crescer o código, né? Então a gente vai fazer essa operação de crescer o código. E depois, se eu precisar fazer um reset desse cara, eu faço um movimento contrário e a gente consegue ficar brincando, né? Push reset. Então, o que é o push reset? Então, é o show reset. Que é o compare. Beleza. E se a gente gera um engine basicamente associado a essa. Que parece simples de fazer. Tá. Eu vou executar esse cara e a gente vai brincar. Então tá. Só antes de executar, só rapidinho que basicamente esse é o padrão da function especificamente desse cara, de como é que a gente faz substituições. Né? Então, uma instrução específica para ler o, a, a, os keywords específicos, ele vai comparar elas, né, com o que ele tem e vai fazer substituições dela de forma adequada, né? Então, compara o oi, babá, então basicamente, ó, ele tá dizendo que esse cara aqui, obviamente, achou SX versus SX, então é um clean aqui rápido, né? Que mesma coisa, show RY, daí desde que esse Y tem um valor, né, de 8 a 15, 8 a 15, e aí pelo padrão que ele tinha definido lá em cima, do que ele vai fazer operações. E tu basicamente está fazendo um dicionário. E aí tu faz um de para e faz as operações de substituição. Qual é o problema dessa parte, desse cálculo aqui? Eu preciso recalcular. Normalmente, maiores metamórficos têm uma dificuldade, entre aspas, de por quê? Sempre eles vão estar, né, a cada vez que eles fizerem a injeção, eles vão ter um processamento de CPU, entre aspas, considerável, eles vão ter um pico chamado de atenção, porque eles vão precisar recalcular esse cara, esse processo de engine, da engine dele, para fazer a injeção dele nesse código modificado. Tá. Se tu tem um cara que faz, que seja CPU bound, que faz essas operações aqui com alguma frequência, ele vai ser identificado quando você infectar um componente, que esse componente não seja, historicamente falando, né, a análise para ele não seja CPU bound. Então, via análise de comportamental, você consegue tentar ter uma versão, análise, né, entender se esse cara aqui foi infectado ou não, dependendo, obviamente, né, de quão maturidade tem no teu ambiente para tu saber criar uma baseline no teu ambiente, saber, né? Obviamente isso não vou dizer que isso é trivial, não é. Mas existem componentes que fazem essas análises, tá? Então você consegue fazer essa análise a partir da mudança comportamental de uso de CPU de um determinado binário, né? De um determinado executável. Isso é uma possibilidade de fazer análise. Você tem outros perfis de análise que são associados, né? Que como normalmente essas engines elas são fixas, né?
costumeiramente elas não são as engines de geração, né, de comparação e mutação em si, elas não costumam estar dentro do bloco polimórfico, ou seja, elas não, a engine em si não se altera. é, Existe um limite de quantas modificações aquele cara vai conseguir fazer, certo? Aí, enfim, obviamente, quanto mais complexo a engine é, maior número de comparações você consegue fazer, mais complexa é essa quantidade. Então, você pode tentar fazer uma coleção, né? Desde que você pegue um óleo metamórfico, analise ele e fazer ele reciclar em vezes até você conseguir pegar a primeira vez que ele recicle, né? Então, ele volte a gerar uma versão que já tinha sido gerada anteriormente, e aí você consegue saber o número de variáveis possíveis e aí tentar fazer a parte de assinatura para esses componentes, tá? É, em guias mais simples, isso é mais fácil, em guias mais complexos, isso não é trivial, certo? Enfim, pensando um pouquinho nisso, a gente vê aqui a parte de operação, a parte de o que é detecção do que é uma instrução e alterar elas propriamente dito, fazer o swap, né? E basicamente um outro padrão aqui. Então, poxa, a gente tem um padrão C, um padrão B, um padrão A, e eu tenho mais agora também um padrão aqui D. Puxa, por quê? Porque esse cara, ele tomou a seguinte estratégia. Eu vou fazer minguins simples, mas eu vou fazer que minguins tenham uma tomada de decisão randomizada para saber como ele vai fazer uma alteração. Então, basicamente, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer as comparações, né, de alterar com esse padrão específico, né? Show, AX, AX, NOP, 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 Move, RX e tal. Aí tu vê esse NOP ele é Move com RX 0 e depois dá um NOP de novo. Beleza. Essa é a estratégia que ele virou para fazer esse componente, né? Essa é a assinatura, né, desse bloco de instrução. Quando eu vejo a parte do B, ele já fez um show em outros registradores, né? Então ele usa outros registradores para zerar, para fazer as funções de NOP, e o move também para esses caras também mudando. E aí a gente consegue brincar também com aqui ó, RX0, também a mesma coisa de RX, de RX ou RX, ou qualquer move, né? Qualquer operador também. E aí ele fica brincando com essas combinações. E isso ele aumenta a complexidade da engine dele a partir de randomização. Agora vamos executar esse cara e vamos ver como é que esse cara vai ficar visível do perfil de injeção. Bastante. Só para deixar claro, né? Obviamente ele é falho, pede de quadro normal, e esse cara aqui é estaticamente linkado. Por que eu fiz esse cara estaticamente linkado? É porque ele não tem nenhuma dependência externa, só assembly propriamente dito, tá? Então vamos lá. Então, mais uma vez. Tá. Criei novamente nosso LS1, LS2. Novamente, né? Vou dar um MD5 sum em cada um desses componentes. Eles são mesmo, porque obviamente são cópia do mesmo objeto. E aí vamos rodar aqui o V4. E aí vamos novamente fazer uma cópia desse cara. Cálculo de resto desse cara, cálculo desse resto desse cara. Então, como a gente esperava, eles modificaram. E agora vamos dar um. LS normal. Vou dar um grep. Esse. Aqui nossa carinha. Agora vamos fazer a mesma coisa com o LS2. Tá. Lembram que, como eu falei,
Quando a gente está falando polimórfico, a gente tinha uma alteração especificamente no componente, que era a parte criptográfica, e eu tinha especificamente uma mudança em 2 bytes, né? Em 3 bytes. Nesse componente propriamente dito, ó, eu tenho uma mudança praticamente do todo da assinatura desse cara. Então eu tenho uma mudança de toda a seção de código. Então, eu não tenho mais a versão descrita igual desse cara. Então, se eu gerar agora, né, V1, V2, eu fizesse uma cópia, por exemplo, né, agora do LS3 aqui, e eu executar, obviamente, né, só para deixar claro, né, eu executar o LS3, ele vai estar aqui normal. Se eu dar um MD5 sum LS, não, LS3, ele tem a mesma versão anterior. E por que isso? Porque esse cara só faz a injeção quando ele é executado, tá? Então, a rotina, ele não tem uma rotina de injeção é, própria, né? Então, executei ele mais uma vez. E aqui, vou agora fazer a mesma execução. Fiz uma mudança de hash. Essa mudança de hash é divergente, né, das demais. Só para mostrar, né? Mesmo tem mais 42 aqui, né? É A9, F6, tá? E se eu der um strings nesse cara, aqui minha mudança com hashes igual. Não, né? Só o começo desse cara é igual. E as versões de tag também. Peraí. E aí, se eu agora olhar os anteriores, como eu falei, eu fiz uma substituição. Não ali assim. Opa, desculpa. Manteve mesmo. Poxa, cara, esse cara não foi. Ele foi diferente do outro, né? Ele não sobrescreveu o código em si. Não, porque nesse caso específico, ninguém está sendo carregado na versão. E eu preciso garantir que eu tenho exclusivamente meu componente da Minguinho mantida e que eu não substitua ela, tá? Então, há uma proteção aqui para que eu garantir que esse cara não seja subscrito, tá? Poxa, como é que eu faço isso? Basicamente, a gente cria uma tag, é, aqui no caso é uma tag chamada infectado, e eu analiso se essa tag existe. Se a tag já existir no meu alvo, eu não preciso infectar ele porque ele já foi infectado com uma versão anterior minha. Então, basicamente, é uma versão de controle como a gente usa uma tag propriamente dita para isso, tá? Então, bom, ah, até aqui, alguma dúvida? Tranquilo por enquanto. E é basicamente isso, tá? Que é a minha ideia inicial da apresentação. Deixa eu dar um stop aqui no compartilhamento e voltar para o slide. Compartilhar o slide. Alguém tem alguma dúvida técnica sobre como é que a gente faz esses componentes, o que a gente mais consegue fazer e limitações entre eles? Beleza. Para quem está na meeting, né, eu vou colocar aqui o link do source, né, e do trabalho do L Machine que eu usei como referência. Eu não sei se quem está na live, né, no YouTube, vai ter visualização desse cara. Eu posso jogar lá o link. Por favor, arremesse lá, dando os créditos, né, de quem usou, quem desenvolveu o código como referência básica.
quem tiver mais interesse em códigos metamórficos ou polimórficos e como é que a gente consegue brincar com isso, né? A gente pode fazer algumas brincadeiras de forma mais simples. Eu usei Assembly, usei um código já didático, né, acadêmico, né, por assim dizer, para que não existisse a possibilidade de que, enfim, alguém pegasse durante a live, né, pegasse um bloco do código ali, entendesse ali, enfim, tentasse aplicar de forma rápida e simples, e gere uma assinatura que não seja fácil para enfim, para forense, né, as suas afins analisarem ou não. Um outro cara que eu queria mostrar aqui rapidamente para vocês é o LIEF. Deixa eu compartilhar essa guia rapidinho. O LIEF, vou até colocar o link também para gente. O LIEF ele é uma ferramenta, né, um framework que permite você instrumentar executáveis. Basicamente, se tem um executável, né, se ele é para macOS, Windows ou Linux, né, a gente consegue utilizar esse framework para você fazer análise desse framework, sim. Então você consegue brincar com alteração, modificação desses componentes assim. Então ele diz quais são as arquiteturas que ele usa e quais são também tipos de executáveis que ele permite você alterar. Ele tem framework, né, um APIzinho para ele, para você usar Python, Rust, C, C++, caso você queira usar, né, como engine para análise. E vou ver aqui rapidinho a documentação só como referencial. Tá? Poxa, Marcos, você apresentou a parte lá de PTLoad, isso foi muito complexo para mim, eu não consigo replicar isso de forma fácil. Eu não vou saber desenvolver esse cara em Assembly. Tá? Você pode entrar na documentação do LIF, vem aqui na parte de tutoriais, ele vai basicamente te explicar inicialmente, né, como é que faz um passe no formato, então como é que ele é um arquivo de um tipo específico, como tu cria um arquivo, né, se você quiser criar um binário e ele gerar contigo, ele vai te explicar como tu gera esse binário propriamente dito, e especificamente, quando a gente fala da parte de infecção, a gente tem aqui um tutorial simples de como você faz a infecção da PTL e da GOT, que são as duas seções específicas que a gente manipula convencionalmente. Eu não falei de alteração de GOT aqui, mas fica aí para quem quiser ter interesse em estudar. E ele usa como referencial um binário, né? Que é um cracking, que ele tem um password específico, e precisa fazer essa análise desse password, e como é que tu consegue fazer a coleta para esse password se tornar o que você quiser, certo? Injetar esse cara, tal, tal. Então tem todo um tutorialzinho que você passa aqui, para fazer esse cara aqui. Ele bucou lá a versão dele, gerando que a senha agora nova, 6xx, ele consegue dar um bypass com esse cara, tá? Para quem tem mais interesse um pouquinho sobre isso, né? Ele tem um link, dois links aqui. O VX Raven, infelizmente, caiu, mas tem aqui a página da PROC, especificamente uma versão só sobre a parte de hook de PTL, tá? É uma documentação bem mais extensa, né? E bem mais voltada à parte bem técnica lá de como é que funciona a parte de injeção de ELF, como um todo. Fica uma análise para quem tiver interesse, tá? Ah, é isso. Já. Pessoal, primeiramente queria agradecer ao Marcos e a todo mundo que ficou até aqui. Sei que o conteúdo pode parecer meio denso, meio difícil, mas vai ter a gravação, então assistam, reassistam, vejam os links aí que ficou. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a apresentação depois, sobre o projeto, sobre segurança, sobre qualquer coisa nesse âmbito aí relacionado, entrem no Discord, falem com a gente. Sem vergonha mesmo, a gente é comunidade acessível, a gente está aqui para aprender, para ensinar, e é isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje, que esse é o nosso propósito com o projeto de extensão. Fiquem atentos às nossas próximas palestras, e é isso, pessoal. Boa noite e muito obrigado.